14º episódio do podcast Vozes de Simão Dias. E o nosso entrevistado da vez é Cleiton Rodrigues, mais conhecido como Clay. Ele que foi muito atuante nas redes sociais, revolucionando, na verdade, Simão Dias e como trabalhar no YouTube, vídeos virais, chegando aí a mais de 5 milhões de views, então ele cresceu rapidamente. Hoje também ele traz uma roupagem nova, mas hoje ele está junto comigo aqui para falar um pouquinho como foi que surgiu essa ideia de trabalhar na rede social, o qual foi a iniciativa, em quem ele se inspirou. Clay, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Vozes de Simão Dias, aqui com a Daiane. É uma satisfação em recebê-lo. Muito boa tarde, toda a audiência, Silvio aqui pelo convite nos bastidores, Daiane Dias, é sempre uma alegria, né? Esse ambiente que eu estou familiarizado, mas hoje vamos estar falando aqui sobre essa trajetória, né? De Instagram, redes sociais. A gente sabe que com o avanço da tecnologia, a tecnologia trouxe esses benefícios, né, da comunicação, falamos com parente distante e nada mais do que também a gente usar para o entretenimento. Dentre esse nicho de entretenimento foi onde creio que o Senhor tem me chamado para trazer mensagens também, comédia, uma comédia sadia, uma palavra motivacional para transformar dias, manhãs e assim o nome de Jesus ser glorificado. Então, muito obrigado pelo convite e vamos aí conversar sobre esse assunto que eu gosto bastante. Que revolucionou o mundo, que é a internet, né? Então, hoje ninguém vive mais sem internet. Mas o que foi que isso lhe deu essa ideia, essa iniciativa de você começar a gravar vídeos e que desse vídeo que, no entanto, começou como uma brincadeira e depois terminando como realmente um trabalho para você? Muito bem. A gente começa sempre assim, às vezes na infantilidade, brincando, querendo registrar alguns momentos, né? Descobrindo ali o poder da internet, a gente mandando no grupo da escola, na época, né? Quando eu estudava, enfim, foi o contexto onde eu comecei. Claro que nesse percalço, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, tem as críticas construtivas, tem as destrutivas, que não pode ser algo que vai nos fazer parar, mas apesar delas, a gente pode rever, né? Por mais que veio como destrutiva, a gente pode construir. Peraí, é muito ruim, o conteúdo tá muito básico, e literalmente, eu comecei com o que eu tinha, que é até um ponto muito importante para você aí, né? Às vezes a gente quer começar um projeto, seja gravar um vídeo na internet, se posicionar, influenciar pessoas, quando nós tiver o melhor equipamento. Quando eu tiver um 17 Pro Max, eu começo. Um microfone, eu começo. Não, começa com o que tem, né? O meu celular acho que foi R$200 na época. Inclusive, o vídeo que pegou próximo a 5 milhões foi gravado com um celular de R$400. Coisa que hoje, celulares aqui que eu tenho de 4, 5 mil reais, não igualaram o resultado. Não significa que a gente vá fazer isso, mas é uma ponte para que comece com a ferramenta que tem, né? E aí você vai melhorando, otimizando, mas o que a gente vê bastante são desculpas, né? Ah, eu não vou começar porque eu não tenho um microfone. Grava com áudio ruim mesmo. Se a gente for ver, estudar o histórico de vídeos virais, maioria, se não a totalidade, gravação simples. Caneta azul, estávamos falando aqui nos bastidores, né? Luva de pedreiro, gravando, chutando num campinho. Celular, inúmeros. Então, o primeiro insight que a gente pode deixar aqui é comece com o que tem, né? Comece hoje. Ah, mas a cidade é pequena. Comece. Mas ninguém... Comece. Mas a família não apoia. Tudo bem. Só comece. Bloqueia a família e comece. É. Bloqueie todo mundo e comece. Mas, pra você, sim, o que foi que lhe motivou? Porque muitas das vezes, quando você liga uma câmera, é diferente de você estar à frente delas e você estar atrás dela. Você produzia, você mesmo editava. E como é que você fazia pra fazer a gravação desses vídeos que realmente eram muito bons? E é uma historinha que você conta ali dentro daquele vídeo. Sim, Tem sim. alguma lição a retirar do vídeo? Perfeito. Eu acho que tudo começa, passo número 1, com planejamento, né? Você vai planejar, vai roteirizar. Então, sim, eu era o roteirista dos projetos, né? E aí, nesse roteiro, você bota muito ali a sua personalidade, a mensagem que você quer passar de uma forma clara. E eu comecei editando os vídeos, né? Até pensei, não, vou ter um editor para começar. Não, eu comecei voltando, né, com o que se tinha. E a motivação, basicamente, até contraditório. Eu era muito tímido. Na escola, Silvio, eu não conseguia nem levantar a face e apresentar um seminário. Andava com o boné no rosto, mas assim, eu acabei que a internet foi um destravar, né? Acabou me ajudando muito nesse ponto. Hoje eu sou mais comunicativo, já tinha uma boa oratória, humildemente falando, mas me retraía bastante, porque eu tinha esse bloqueio. Então, na câmera, eu não conseguia ver a multidão, eu conseguia ver só a lente. Então eu digo, não, ninguém tá me vendo mesmo, por mim veja depois. Mas agora tá só eu e meu quarto. Então ali foi, né, um desbloqueio, foi muito bom pra mim. E aí eu comecei a gravar de uma forma mais tímida, e fui me soltando, fui sendo comunicativo, porque tudo tem um propósito, né? E tem até uma frase muito boa, que é valorize os pequenos
pequenos começos, né? A gente romantiza começar grande com estrutura. Beleza, né? Se você tem uma oportunidade de fazer assim, ótimo, vai com Jesus. Porém, os pequenos começos lá na frente nos faz saber de onde vimos e valorizar onde chegamos. Então, assim, eu comecei por uma motivação, né, de comunicação, de querer passar uma mensagem. Comecei, se é que eu posso dizer, aleatoriamente, né? Não foi um sonho assim de dizer, não, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico. Não. Eu comecei porque eu queria que aquela mensagem chegasse a corações e pessoas. E aí eu fui profissionalizando ao longo dos anos. Como eu falei, tiveram críticas, bloqueia todo mundo, respeita, né? Não, tudo bem. Sim. Se a gente mudar para agradar quem a gente desagrada, a gente vai desagradar quem a gente já estava agradando. A gente muda porque B não gosta da gente. Mas se a gente mudar por B, a gente já agradava A. E aquela amizade, como é que fica? Então, valorizando a sua personalidade, o seu propósito. Não, eu gravei vídeo para fazer assim, assim, assim. No meio do caminho, as pessoas vão querer ferir o seu propósito. As pessoas vão querer trocar você de nicho, de segmento. Mas não, se você tem um propósito bem estabelecido, eu quero chegar aqui, né? Para quem é cristão, respeito outras fés também, coloco Deus em primeiro lugar, Deus me ajude, apesar dos pesares, eu quero chegar nesse propósito. Então, ter uma meta bem estabelecida vai fazer com que você não entre na estatística dos milhares de milhões que desistem no meio do caminho. Porque eu acho que o segredo para você se posicionar na internet é a constância. Faça um pouquinho a cada dia. Ah, mas eu tô cansado, dor de cabeça. Claro, descanse, mas seja constante. E não, eu costumo falar uma frase que tem pessoas que são como as ondas do mar. Elas vêm avassalando tudo. Não, vou fazer acontecer, vai dar certo. Daqui a pouco as ondas se retraem, né? Foi um fogo de palha. Não, vá constante. Vagarmente, como um rio, mas fluido e constante, fazendo 1% a cada dia, sendo a sua melhor versão, sem se comparar com o resultado do outro. Claro, se comparar por um propósito positivo, inspiração, mas não destrutivo, né? Ah, fulano consegue, fulano pode, eu não, mas sendo constante, fazendo aos poucos, vagarmente, eu acho que é o resultado, na verdade, é o propósito que te fará chegar onde você sonha, tá bom? Desculpa aí falar bastante assim, tão um pouco eufórico, emocionado. Pode ficar à vontade, a gente gosta dessa interação e é muito bom porque você também, muitos jovens têm vontade de seguir e às vezes por medo, por vergonha, Sim. não fazem, não seguem esse caminho. Como você falou, as críticas. O que é que as críticas vêm? Muitas das vezes você se sente incapaz. Perfeito. Você se sente incapaz, nossa, eu não consigo, mas por quê? Porque já colocaram na sua cabeça que você era incapaz, que você não conseguia. E com isso, você leva isso para sua vida. Mas não faça assim, não. E também outra coisa que você falou em relação à constância. Foi assim, eu brinco até com o Silvio, Sim. que quando eu comecei a crescer também no Instagram, foi um vídeo que não tinha nada de edição. Eu Sim. sentada aqui como eu estou, fiz um vídeo de uma música viral. E esse vídeo viralizou, bateu mais de 3 milhões. Com isso foi chegando o público que gosta de rádio, a que gostava de música. Isso foi começando a crescer. Só que eu comecei a perceber também que tinha outros... eu comecei a agradar, mas eu teria que agradar outro público também, mas sem a crítica. Entendi. Eu cheguei o quê? Eu gostava de ouvir o quê? Que você também acabou de falar. Mensagens que muitas das vezes as pessoas estão passando por alguma dificuldade, estão com algum problema. E aí veio o quê? A reflexão. Sim. E com isso aí é um trabalho de formiguinha a cada dia. Às vezes Deus fala com a gente e a gente bota para fora, externa. Muitas das vezes você vê alguém passando por alguma dificuldade e você com a mensagem ali tá. Então são trabalhos devagarinho. Sim. É devagarinho, você não consegue crescer rapidamente. Como se você cresce demais, você evacua demais também. Então tem que ser um trabalho de formiguinha ali, porque quem começa na rede social quer logo o que? O resultado. Perfeito. E você tem que, como é que eu posso lhe falar? Não é procrastinar. Quando você se limita a algumas coisas, você deixa de viver algo para você viver aquilo outro. Sim. Que me fugiu a palavra. Como é? Me ajude aí, meu amor, por favor. A palavra que eu quero dizer é assim: todo mundo quer ver suas vitórias, mas ninguém quer ver suas renúncias.
Sim, é a questão de você renunciar a algumas certas coisas para você poder crescer na rede social. Sim. Tem um embasamento muito forte psicológico, Sim. porque tem muita crítica. E também com você não leve para o lado da crítica, porque senão você não vai para lugar nenhum. Você vai Perfeito. estagnar ali e não cresce. E e tem crítica construtiva. Eu acho que não existe isso. Crítica construtiva. Sim. Não sei se você acredita. Crítica é crítica. Mas se você chamar de cantinho, assim, se você entender do assunto. Agora, se você não entender, então eu acho que isso não é muito uma crítica que seja construtiva. Não sei se você é a favor ou contra isso também. Assim, eu acho que esse termo crítica, ele é um pouco amplo, né? Todo mundo, em um dado da vida, vai ser criticado. Até tem uma célebre frase, né? Que nem Jesus agradou todo mundo. Se não agradou, foi criticado. Então, assim, crítica vai fazer parte da nossa construção. Ah, com certeza. O que mais tem hoje é a crítica, Agora, né? é o que vamos fazer com o que fizeram comigo. Olha que frase impactante, né? O que eu faço com o que fazem comigo, né? Seja com o machucado que me causam, sejam com palavras que me ferem, mas o que eu vou fazer com isso? Será que eu vou ferir de volta? Até na história da Bíblia tem, né? José foi vendido pelos irmãos, foi lançado no poço. Mesmo assim, apesar dos pesares, apesar das feridas, das críticas, das calúnias, ele perdoou. Então é a gente devolver com o bem aquele mal que nos fizeram. Dentre os vídeos que eu já fiz, eu lembro que eu fiz que uma vez um certo homem despeja lixo no mendigo, mas o mendigo vai lá e entrega uma flor. E o rico não entende, aquele personagem ali diz, por que se eu joguei lixo você me devolve uma flor? É porque cada um entrega aquilo que tem dentro do coração. E até um versículo bíblico, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, do que eu me encho no dia a dia, o que eu escuto, quem eu ouço, quem são as minhas amizades, a minha network, a minha rede de contato, com certeza influencia para lá na frente. Eu vou ser uma pessoa, um coveiro ambulante, que vou enterrar sonhos. Até uma frase muito forte que me marca também, que o cemitério é um dos lugares mais ricos. Até não é uma frase minha, eu já escutei, já vi em livros, enfim. Porque lá tem sonhos que a crítica enterrou. Eu não vou fazer porque minha família realmente não apoia, meus amigos não me apoiam. Foram tantas críticas que o cara tinha uma empresa enorme que ia abençoar várias vidas, mas o cara se prendeu e o sonho foi enterrado com ele. Lá tem crianças que seriam abençoadas, orfanatos que seriam abertos, rádios que poderiam ser, né, sintonizadas e alcançar corações, mas a crítica fez com que o sonho fosse enterrado com o sonhador. Então, se tem uma coisa que eu oro a Deus é que eu morra vazio. Que eu não leve para o túmulo nem para o caixão aquilo que eu tenho que fazer em vida. E que a crítica não seja um prepulsor que vai parar, mas que eu saiba ouvi-la e não devolvê-la na mesma intensidade, tonalidade, né? A pessoa critica e você já parte com 4 pedras na mão. Não, critica de cá e a gente, para se sair do argumento, quer criticar de lá. Não, lembre. O coração fala, né? A boca fala, aquilo que o coração tá cheio. Se a gente tem flor, se a gente tem bondade, a gente vai entregar isso. E eu sinto muito se as pessoas só conseguem oferecer isso pra você e tá tudo bem. É como aquela velha ditado, se você não tem algo bom para falar, cale-se. Então, se você não tem algo de útil para você falar, Sim. então cale-se, porque muitas das vezes tem gente que mal consegue levantar da cama. Sim. Às vezes, um olhar torto, a questão da mal palavra, e aí, assim, vai com que gerando mais ansiedade nas pessoas. Eu assisti um vídeo seu que você narra uma história de uma pessoa que queria muito um bem material. Meu Deus, eu gosto mais dessa história. E você tinha sua mãe, e a sua Sim. mãe precisava fazer uns exames. Perfeito. Só que a sua ganância era tamanha, ali tremenda, que você comprou o carro, realizou-se, seus amigos se aproximou, porque até então ninguém queria você, porque você era um pobre, estava sujo, com a inchada nas costas. Era um trabalho honesto, mas ninguém queria saber. Sua mãe, ali, tadinha, pegou o dinheiro que tinha do aposento, você tinha um certo dinheiro, juntou e comprou um carro. Financiado, foi. Financiou o carro, realizou seu sonho. Eita, alegria. Só que a alegria durou pouco, que infelizmente a história não teve um final feliz. Né? E esse vídeo eu achei muito interessante porque é a realidade que a gente vive hoje. E o detalhe sobre o final desse vídeo, né, que em resumo, lá no final a gente vai até no cemitério. Inclusive, Dia das Mães foi ontem, né? Sim. E feliz Dia das Mães, porque não é só um dia, mas ele percorre os 365 do ano. E muitas das vezes as pessoas levam flores quando não mais tem quem a receba, né? Então a gente tem que dar valor em vida. Então foi uma mensagem de Dia das Mães, mas que traz essa reflexão. E sobre o final, ali
a gente volta no tempo, é porque ficou uma parte de edição um pouco rápida. A gente volta no tempo, corrige as coisas e a prioridade dele agora não vai ser os bens materiais, mas vai ser família, porque é a definição de sucesso. O que é sucesso para um, às vezes não é sucesso para outro. A gente pode morar nos melhores prédios, mas se não tiver habitantes dentro dessa casa, vai ser um lar vazio. A gente pode andar no melhor carro, mas dependendo de quem te acompanhe, vai ser um local solitário. Então, conforme a gente amadurece, a gente percebe que o segredo da vida não são coisas, mas sim pessoas. E aquela mensagem ali eu escrevi de todo o meu coração. Inclusive, não foi um vídeo que financeiramente ou por forma de visualizações teve retorno. Pouco mais que 7.000 visualizações e uma super produção. Se eu não me engano, ali a gente contratou a agência, eu gastei aproximadamente mais de 10 mil reais para fazer um vídeo e não teve retorno. Só que eu aprendi uma coisa, não teve retorno financeiro, mas o que a gente não ganha a gente aprende. Me trouxe muitas maturidades, me trouxe coisas das quais eu faço hoje, posicionamento, produtos digitais. Então, hoje, se eu for ver, é só um percentual do que o lucro que pagou aquele vídeo, porque foi uma ponte para o futuro. Mas focando nesse vídeo, que eu gosto muito, sou apaixonado por aquela produção, aquela senhorinha, Mariazinha, do Jogo do Bicho, bem conhecida na cidade. Ela não é minha mãe, é uma personagem ali, né? Minha mãe, até se ela assistir esse vídeo, amo muito a senhora, a gente tem que valorizar em vida. E minha mãe, ela sempre me apoia nos bastidores. E nesse vídeo em específico, né, o jovem, ele tem amigo quando tem dinheiro. E aí vai mais um gatilho para você. Quem é o seu amigo é nos momentos bons, mas nos momentos ruins também. Nos momentos de dificuldade, de aperto. E aquele jovem, ele escolhe os bens materiais em detrimento da mãe. E a vida dá um ensinamento. Até num vídeo, porque para você que possivelmente não assistiu, eu quebrei literalmente o carro de verdade. Eu ia perguntar isso agora, se realmente foi verdade. Não existia IA. Não tinha IA, assim, naquele tempo. Então, Daiane, sim, literalmente, os vidros voavam, os estilhaços no meu rosto, e ali eu entendi uma coisa. Eu coloquei a minha vida, é como se eu realmente tivesse feito a escolha dos bens materiais. Eu colocasse uma pessoa abaixo de um bem material. Fruto daquele trabalho, né? Porque às vezes é como um filme de 1900, se eu não me engano, em 49. Foi um fracasso de bilheteria. A felicidade não tem preço. Até preto e branco na época, Silvio. Eu estudo muito a sétima arte, a história do cinema, e ele lançou o filme e foi um fracasso. Infelizmente, ele veio a óbito, o produtor, enfim, até fugiu o nome agora. Mas anos depois, com a chegada da TV colorida, o televisionamento, o filme viralizou e explodiu no mundo todo. Então, assim, às vezes um projeto passado que não deu certo hoje pode ter sido uma semente plantada que amanhã vai regar e dar frutos. Então eu olho muito por essa ótica. Até hoje o vídeo tá lá, mas vocês assistiram, foi bênção, receberam... E tá tudo bem, não é sobre a quantidade. 3 pessoas que assistissem, está tudo certo. E aí, voltando a focar nesse ponto do vídeo, né, dos bens materiais, eu comprei aquele carro só para fazer isso. Fui muito criticado. Não, você foi extremamente corajoso. Cá pra nós. Eu tinha esse sonho, mas eu fui muito profissional. Os vidros ali do carro eu comprei, né? Porque os originais ele tem uma numeração. Então a gente é, de certa forma, inteligente, modestamente falando, entendeu? Mas teve o gasto, o custo, mas a mensagem foi passada. E no final, a gente detalhou o seguinte: não é para fazer isso, não é para replicar, não significa que você vai destratar. Hoje, graças a Deus, eu tenho um carro, um SUV, uma bênção de Deus, cuido dele, gosto muito, né? Botei até para lavar, né? Porque quando a gente compra a bênção, todo dia cuida, depois cai na rotina. Não, a gente tem que cuidar, né? Mas focando nisso. Primeiro pessoas, ame pessoas e não coisas. Não inverta a ordem, amando coisas e usando pessoas para chegar em propósitos e lugares. Mas voltando, aí nesse vídeo, no final, eu passo essa mensagem. Tentei lançar um produto digital da qual não foi como eu esperava, mas aprendi. Outra frase: o que você não ganha, você aprende. Então, todo jeito você ganha. Se não foi dinheiro, tudo bem. Você ganhou aprendizado e vai voltar mais forte e melhor para a glória de Deus. E aí, no final do vídeo, né, uma mensagem célebre que ficou marcada ali foi que, sem criticar, pelo amor de Deus, eu tenho pet em casa, eu gosto muito de animais, mas hoje a gente tem colocado até animais acima de pessoas. E mais uma vez, não é uma crítica, temos que cuidar, zelar dos animais, são bênçãos, são criaturas de Deus. Só que eu conheço pessoas de perto, porque por um tempo eu pastoreei a igreja, é uma história longa, bênção de Deus. E nesse período eu conheci histórias, Silvio, de pessoas que já pegou filhos, que pagou uma cirurgia de um animal, mas não ajudou a própria mãe a se tratar no hospital. Então, assim, a gente vê essa discrepância
do princípio estabelecido Essa por Deus. Essa inversão, na verdade. Perfeito. E eu quis passar naquele vídeo, só que eu já estava sofrendo, Daiane, por uma questão ali, que era as pessoas não têm tempo, né? Os vídeos não podem ser longos. Então, Sim. uma mensagem de dias, foram semanas produzindo ali, gigante drone, gravamos no açude, valorizando a nossa terra, Simão Dias, que inclusive essa conversa também está sendo postada aqui no podcast, né? Então, o cenário simondiense, eu sempre busquei valorizar a igreja ali, o cavalo, o vaqueiro. Então, eu sempre tentei trazer a nossa identidade simondiense. Então, tem vários elementos que, naturalmente, como nós temos uma mente acelerada, geração da dopamina, do TikTok, a gente não consegue perceber, mas está tudo bem. E aí, nesses detalhes, eu também quis passar no finalzinho uma mensagem, que quando o nosso celular cai no chão, a gente vai lá ver se não arranhou, se a película está 100%. Mas quando é o nosso irmão caindo, por mais que esteja empinando, que não sou, né, apoiador dessa prática, a menos que seja um ambiente fechado, também não estou aqui para ir de enfronte à lei, não. Mas por mais que seja fazendo algo que moralmente nos atinja, muitas das vezes a gente socorre primeiro um bem do que estender a mão para um caído. Então, todos esses detalhes num vídeo de 7 minutos, já sofrendo a pressão de que não poderia ser um vídeo longo. Ou seja, já tentando me adequar ao que hoje tem que ser 1 minuto, estourado. No máximo. E já tá... Ou tá no limite ali. No limite, entendeu? Você não pode ser, porque a geração hoje pegou o celular aqui, ó. É coisa rápida, minutos, segundos. Porque o nosso cérebro foca ali 3 minutos, né? 3 segundos, aliás. 3 segundos você já focou o vídeo. Se naqueles 3 segundos não lhe prendeu, pronto. Acabou o seu trabalho. Acabou. Então, quanto mais curto, fica mais perceptível as pessoas olharem, né? Então, com isso, a modernização vai cada vez mais. E você acabou sentindo isso, não foi? Demais, naquele vídeo em específico, porque foram mais ou menos umas 2 semanas eu que editei, só para editar aquele vídeo. E eu queria deixar ele mais longo, saiu com 10 minutos, formatei, caiu para 9, caiu para 8, aí finalizou com 6 minutos e pouquinho para 7, enfim. Mas essa parte já tentando me adequar ao formato. Hoje, eu já trabalho só com vídeos curtos, né? Curtíssimos, que a gente vai formatar em um conteúdo fechado, como uma Netflix, e se você quiser assistir com a família, como se fosse um cinema, e é até engraçado, né? Parece que o que pouco custa, pouco vale. Por quê? Em conteúdos gratuitos, tudo mais, a gente assiste e não tem tempo, mas a gente paga para assistir uma série de 5 semanas na Netflix e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Mas quando nós estamos... Aí eu percebi isso. Então a gente valoriza muitas das vezes o que muito nos custa. Então eu aprendi não menosprezando o conteúdo gratuito, né? Que até faço, gosto e também não é sendo soberbo nessa fala, mas eu aprendi meu valor. Eu aprendi que tudo bem, a gente vai fazendo, postando, mas a gente tem um conteúdo fechado. Entre eles, as mentorias, entre eles, produções, bastidores, um conteúdo mais premium, né? E que possa sair. Então, assim, mais um insight aí para você que está nos acompanhando. Desde já a gente agradece demais a audiência, né? E agradece demais o convite, desde já, que é para não esquecer no final, né? Eu também tenho um pouco esse pensamento um pouco acelerado assim. Peço desculpa, mas é a minha personalidade. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente pode deixar, pode conversar, pode ficar à vontade. Mas basicamente a gente pode extrair lições, né? É isso. Vai começar uma empresa, vai começar um sonho, gravar para a internet. Ah, mas não foi como eu pensava. Tudo bem, mas o que você não ganhou, você aprendeu. Você vai vir mais forte para o outro projeto. Só seja constante, né? Eu ainda, até trouxe aqui a placa do YouTube, 100 mil seguidores, e eu estava falando aqui com o Daiane nos bastidores, que a gente não pode viver de uma glória passada. O saudosismo, mas eu fui, mas eu tive, mas viralizou, mas aconteceu. Tudo bem, a gente também não pode desmerecer as nossas conquistas. Realmente foi bom, alcançou muita gente, ganhei em dólar, tudo isso foi verdade. Mas às vezes a gente se apega tanto a um personagem que a gente foi, eu fiz, eu aconteci, que a gente deixa de sonhar. A gente deixa de se atualizar. Não, mas tá bom, eu já conquistei demais, eu já posso morrer feliz, né? Tenho minha casinha, meu carrinho, já conquistei. Não, às vezes a gente tem que despertar pro hoje, pro agora. Tudo bem, eu sou muito grato a Deus, valorizo demais cada amigo que me apoiou, cada pessoa que compartilhou, cada um. A gente sabe o quão difícil foi. E eu sou muito feliz, né? Inclusive, esse é um dos motivos do convite. A gente veio para falar sobre o YouTube, sobre essa construção, sobre essa produção. Eu sou muito feliz por falar sobre isso. Só que o mundo se atualiza. E hoje
eu não me esmero, mas valorizo, mas reconheço, mas hoje eu já busco construir algo novo. Tava falando aqui com o Daiane nos bastidores, né? Sobre a inteligência artificial, Sim. sobre muitos projetos que estão para vir, mas eu vou de uma forma mais vagar, sabe? Porque uma das dores que eu tive na internet é que a internet te aplaude na segunda, mas ela pode te destruir na terça. E eu vou dar um exemplo, né? Sem citar tanto o nome, mas teve um rapaz que viralizou com uma frase "Bora Bill", né? E num podcast, numa entrevista, né? Ali talvez, não vou julgar ele, né? Tava ali falando da vida dele, o contexto, aí ele falou um contexto ali de flor, de tal cor que não se cheira, enfim, a gente conhece os contextos, não cabe falar aqui, mas aquela frase fez com que um cancelamento enorme sobrecaísse sobre a vida dele. Então, assim, a gente também tem que tomar muito cuidado pra gente não viver, medir a nossa felicidade pela aprovação do outro. Ah, com certeza. Como você falou, a internet ou ela lhe constrói ou ela lhe destrói. É um fato verídico assim. E as mesmas pessoas que lhe constrói, que lhe botou no topo, ela lhe derruba. Sobre isso. É muito forte essa frase. Então, às vezes a gente tira o nosso time de campo justamente para ter essa saúde mental. É o que você precisou. Ainda preciso. Não que eu desenvolvi algo. Graças a Deus eu sempre tive uma mentalidade muito focada, disciplinada. Me apeguei muito com Deus, que não é sinônimo que eu não possa ter uma depressão, uma ansiedade. Tudo isso, mesmo sendo um cristão, não sou ignorante ao ponto de dizer, não, jogo os remédios fora, não. Tá aí o avanço da medicina, não sou ignorante a esse ponto. Mas eu entendo, e eu vivi isso. Eu ganhava horrores na internet, tinha horrores de seguidores, era convidado para todos os lugares, mas por algum momento eu não consegui manter a constância, porque eu sou um ser humano, eu não sou um robô. E essas mesmas pessoas, e não estou generalizando para todo mundo, que aplaudiam, né, como em Gigante Davi, que derruba o gigante, todos aplaudem, talvez não serão as mesmas que quando Davi erra, estenderia a mão para dizer, tá precisando de alguma coisa? Então eu senti essa dor, mas não murmurei. Não abro meus stories para ir lá e reclamar e dizer assim, se sentindo triste, se sentindo sozinho, porque ninguém curte, ninguém compartilha os meus conteúdos, ninguém gosta de mim. Não, eu não usei isso como crítica para alguém, mas eu usei isso como maturidade para crescer no futuro. Então sim, Daiane, eu precisei retirar o meu time de campo e foi muito bom para mim, está sendo muito bom para mim. Você tem outra ótica, você não tem tanta cobrança, mas eu entendo que eu não posso ser irresponsável de deixar com que isso freie o meu sonho, freie o meu posicionamento. Então assim, a gente tem, eu estava mostrando aqui nos bastidores, né? A gente tá organizado para voltar esse mês, não focando tanto, e se vir, amém, é bênção de Deus, mas mesmo com números mais tímidos, mas a gente já bem, com estratégia bem consolidada, e que vocês possam estar pegando, né? Esses insights, e essa conversa aqui que está sendo, para mim, está sendo maravilhosa, aprendendo demais. Por enquanto, então, é assim, você saiu um pouco da linha de frente para a linha, como se diz, de fundo. Os bastidores. Né? Dos bastidores. Perfeito. Tá ensinando, é como se fosse ensinando o que você aprendeu. Perfeito. Ao longo desse tempo. Clay, eu quero agradecer por você ter tirado um tempo para você estar aqui Sim. com a gente, falando um pouco aí desse mundo da internet. E eu queria que você me dissesse algo, se você pudesse voltar no tempo, a dizer aquele menino que começou há muitos anos atrás, há 7, 8 anos atrás, se eu não me engano, o que ele podia fazer de diferente, o que ele podia continuar nessa trajetória aí? Perfeito. Essa frase sobre aquele menino, eu costumo aprender que dentro de nós possa existir um homem, bem como um menino. Nessa lógica, invertendo, uma mulher e uma menina. A mulher, o homem, eles são muito disciplinados, eles são provedores, eles pagam as contas, mas às vezes a gente sufoca a criança que existe dentro de nós. E na verdade é a criança que é imatura, que quer contar os sonhos para todo mundo, que na verdade é criativa. Então assim, aquele menino gerou um patrimônio para o homem. Então às vezes a gente quer sufocar uma infantilidade que possa existir dentro de nós, sendo muito sério, muito rígido, muito literal, quando na verdade a gente só precisa se trancar no quarto e chorar, e rabiscar, e enxergar que o céu é azul. E a criatividade natural vai surgindo. Então, se eu pudesse dizer para aquele menino alguma coisa, eu diria assim, ó, pode continuar sendo menino.
pode continuar sonhando. Não deixe que a maturidade roube a criatividade que você precisa ter. Porque eu, como homem, vou proteger você das críticas. Mas no íntimo, eu vou deixar você sonhar. Eu não vou te sufocar porque as críticas vão ser pesadas. Mas eu, como homem, vou lidar com elas e não vou deixar atingir a menina, o menino que existe dentro de você. Então sonhe e ouse sonhar. E agradeço a minha oportunidade contando uma história ou finalizando com uma história do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma das coisas que eu mais foco na minha vida é justamente o parâmetro de felicidade. Escrevi um livro, não dá tempo de contar, mas quem sabe em uma outra oportunidade. Acompanhe aqui a Rádio 87,9. Estamos sempre por aqui. Com certeza, né? Possivelmente depois a gente volta a falar sobre isso, mas suba os degraus da vida, sem pisar em ninguém, respeitando cada processo, cada etapa, mas entenda que o topo da vida é relativo. Para alguns é sucesso financeiro e está tudo bem, a gente não pode criticar. É família e está tudo bem, mas eu acredito que o lugar mais alto que um homem pode chegar é aos braços do pai. Então que a gente, quando chegue no ápice do que a gente define como sucesso, a gente continue subindo mais um pouquinho, porque existe um céu para alcançar. Então que Deus abençoe cada vida, muito obrigado pela oportunidade, de verdade. Amo cada um de vocês. E assim encerramos mais um podcast Vozes de Simão Dias. E até o próximo episódio. E até lá a gente se encontra.